Então, a gente vai falar sobre rosácea, que é algo que algumas pessoas, né, vivenciam aí no dia a dia e que incomoda bastante a maioria dessas pessoas, tá? É algo que realmente a gente vê que a maioria das pessoas tenta sempre a mesma coisa e muitas vezes não conseguem resultados eficientes e a maioria das vezes acabam ficando realmente com um hábito e até com um certo vício medicamentoso. Não que não seja necessário o medicamento, ele é, e em alguns casos é ele que vai tirar aquela pessoa daquela crise de rosácea, mas realmente a gente precisa compreender essa patologia, essa disfunção, né? Pegar a fisiopatologia, destrinchar, para a gente realmente compreender como que a gente pode ajudar dentro ali do nosso atendimento em cabine, né? E claro, como que seria então uma indicação aí de produtos também para uso domiciliar. Eu conheço algumas pessoas que têm rosácea. Se a gente pega aí na definição, né, a gente está falando de um distúrbio equineiforme inflamatório crônico comum das unidades pilosebáceas da face. Ele está associado ao aumento da reatividade de capilares, que leva ao rubor e à telangiectasia, que são aquelas aranhinhas que a gente consegue observar na face. Pode resultar também em edemas que eles chamam de edemas rígidos ou edemas duros, a gente vai ver esse termo, que pode levar a um espessamento aí de algumas regiões, principalmente no nariz, que é muito característico e acontece muito em homens, tá? Também nas regiões malares, fronte-mento, por causa dessa hiperplasia sebácea, levando a uma fibrose local que já já vai ficar mais fácil para a gente visualizar e perceber isso. Então, geralmente, quando eu pego aí a epidemiologia, a gente está falando de uma disfunção que afeta aproximadamente 10% de indivíduos com pele mais clara, então a gente está falando realmente de fototipos mais claros, tá? É menos frequente nos fototipos 5 e 6, geralmente a gente vê mais em fototipos 1 e 2, tá? E isso tem uma questão aí que vem de populações mesmo, de etnias, e é algo que vem geneticamente determinado. Então, é menos frequente em indivíduos de fototipos mais altos. É predominantemente mais comum em mulheres, mas o rinofima, que é essa característica que acontece na região nasal, principalmente, ocorre muito mais no sexo masculino. E tem um início aí dessa idade, que é de 30 a 50 anos, e tem um pico entre 40 e 50 anos. Então, a maior incidência é feminina, inicia-se com o processo seborreico. Então, o que é interessante da caracterização da rosácea? A rosácea, ela se desenvolve, então a gente tem estágios. E cada vez que eu vou avançando nesses estágios, a gente tem aí uma piora do quadro e uma presença de pústulas, pápulas, ou seja, de uma acne. Então, ela acompanha aí lesões que são comuns na acne vulgar. Mas a gente tem que saber diferenciar, a gente tem diagnósticos diferenciais para a gente não confundir e tem algumas características que são bem específicas da rosácea, tá? Que é principalmente a hiperemia, tá? Facial, e aí, às vezes, a gente percebe, por exemplo, a pessoa ela começa a ingerir bebida alcoólica, que tem uma relação significativa com rosácea, e ela começa a ficar toda vermelha, ela vai ruborizando, e às vezes fica difuso, e às vezes ela fica até mais ou menos igual de um lado e do outro. Existe uma associação em alterações de temperatura, tem uma condição que aumenta as telangiectasias, uma dilatação dos ósseos por um aumento dessa produção seborreica, né, sebácea. E aí a gente tem vários diagnósticos diferenciais que já já eu vou colocar aqui para vocês. Então, falando da fisiopatologia,
ela não foi assim exatamente esclarecida, mas a gente tem alguns fatores que são potenciais, tá? Então eu tenho fatores imunes com relação à suprarregulação de genes pró-inflamatórios e vasodilatadores, vasorreguladores. Eu tenho também uma caracterização de um ácaro que está na unidade pilosebácea, que é encontrado na maioria dos adultos, e alguns estão mais presentes, tem um maior número aí nesses pacientes com rosácea. Alterações vasculares, que tem essa dilatação, né, de vasos sanguíneos. Genético, até 1/3 dos pacientes apresentam uma história familiar, é muito comum. E os desencadeantes, que é a exposição à luz solar, o exercício, o clima muito quente ou muito frio, um estresse. Eu não sei se vocês já viram também, às vezes a pessoa começa a ficar muito estressada, ela vai ruborizando. Mas não é uma ruborização que passa, ela permanece, tá? Às vezes por uso medicamentoso, tá? Pode acontecer, principalmente se for alguma coisa prolongada que pode desencadear esse processo. Aí tem uma curiosidade que eu não podia deixar de falar com vocês, que vocês me conhecem, que é algo que a gente vê poucos profissionais falando. Primeiro, cortisol vilão master, que vocês já sabem, né? Então, se eu tenho um excesso de estresse aí na minha vida, eu vou ter um aumento de nível de cortisol, e esse cortisol, ele predispõe um edema, ele predispõe uma alteração vascular, uma ruborização da face, uma mudança da cor. Então, geralmente, uma face muito irritativa, aquela face que ela está sensível a qualquer estímulo, geralmente é uma face que tem um fator de cortisol bem acentuado. E as pessoas que têm rosácea geralmente têm uma característica do estresse, tá? E na hora da avaliação a gente consegue caracterizar isso. É até muito interessante porque quando chega um cliente que tem o diagnóstico já determinado como rosácea, já esteve no médico, né, já sabe que tem rosácea, eu já viro e falo assim, você é estressada? Aí a pessoa começa a rir, né? Porque ela sabe que ela é. Então, na maioria, lógico que toda regra tem exceção, mas a maioria realmente tem um fator diretamente ligado aí a esse cortisol em excesso. Além disso, fator alimentar. Então, a gente sabe que o excesso de lactose na alimentação aumenta a produção de muco, que contribui aí para uma piora no quadro, principalmente com relação à formação de pústulas e comedões, né? E essa proliferação bacteriana. Além disso, se a minha alimentação é desregulada, com muito açúcar, eu tenho um fator aí glicação. O açúcar é extremamente inflamatório, então eu tenho um quadro que vai piorar também com essa alimentação. E a gente tem relação com disfunções gastrointestinais pela evolução desse muco, tá? Então, por exemplo, pessoas que têm síndrome do intestino irritado, pessoas que têm qualquer tipo de disfunção intestinal, geralmente tem uma relação direta com essas patologias mais específicas assim de pele. Inclusive, pode ter um fator relacionado à acne também, tá, gente? Tem gente que às vezes a pessoa ela tem acne, ela não sabe por que ela não melhora, mas se ela tá com uma desregulagem gastrointestinal, ela realmente vai ter uma dificuldade aí nesse processo para conseguir regular as glândulas sebáceas, porque a gente tem uma produção diferenciada quando isso acontece. Existem alguns exames laboratoriais que podem ser feitos, tá? Então, cultura para bactéria, e aí vai mostrar aquele ácaro que eu falei lá anteriormente, tá? Então pode mostrar essa infestação desse serzinho. E também a dermatopatologia, que seria uma inflamação perifolicular e pericapilar com foco ocasional. E aí eles percebem uma hipertrofia do tecido conjuntivo, principalmente, com hiperplasia das glândulas sebáceas, e aí a gente vai ver que isso acontece em casos avançados. E eles precisam, às vezes, fazer essas biópsias para ver se não é o caso de uma tumoração, tá, gente? Tô vendo que vocês estão aí, eu não sei se vocês estão colocando o nome no chat, mas depois eu dou uma olhada e respondo qualquer dúvida, tá? Então, tem alguns diagnósticos diferenciais.
Então, quando a gente fala de diagnóstico diferencial, eu estou falando aí de acne vulgar, no geral, né? Então, eu posso ter uma acne ou uma dermatite, uma foliculite, e aí, às vezes, eu vou ter realmente pápulas, pústulas faciais que não são rosácea, tá? Um eritema ou rubor facial por causa de uma dermatite ou por causa de algum uso prolongado medicamentoso, principalmente os córticos esteroides tópicos, tá? A pele sendo danificada por fatores externos, extrínsecos. Então, é claro que dependendo da situação fica até parecendo que a pessoa tem rosácea, mas geralmente fica só vermelhinho e não tem uma caracterização de pústulas, né? Dessa presença aí de pápulas e pústulas. E outros locais, se eu tomei sol exageradamente, eles vão apresentar essa ruborização também, tá? E o lúpus, eu coloquei ele separado, ele estava até lá em cima, mas depois eu falei, eu vou colocar ele separado, porque o que acontece? A gente vê muitas pessoas atualmente com quadros de lúpus eritematoso sistêmico, e aí ele é caracterizado por uma asa de borboleta aqui na região da face. E ele pode ser confundido com a rosácea, mas no caso do lúpus, a gente tem uma ruborização, e depois eu mostro uma foto aqui para vocês, mas não tem pápulas ou pústulas, então é uma diferenciação aí de uma patologia que às vezes se confunde aí com outra. Eu esqueci de falar da dermatomiosite, é uma patologia inflamatória que também pode confundir, tá? Da pele, que também pode confundir aí. Então, são diagnósticos que às vezes a pessoa ela fica na dúvida do que ela realmente tem. Então, existe uma classificação de Plewig-Kligman que mostra o estadiamento aí dessa rosácea. Então, quando eu falo rosácea, eu estou falando de um eritema episódico, um flushing, que a gente fala, ou ruborização súbita. Então, de repente, a pessoa fica vermelhinha, tá? E nem sempre tem evolução desses estágios, mas ela pode se instalar entre um e outro e ter uma sobreposição. Já já vou mostrar uma foto. Então, o estágio 1, por exemplo, a gente vê eritema persistente com telangiectasia, que são aquelas aranhinhas, tá? No estágio 2, eu já tenho pápulas e pequenas pústulas. No estágio 3, eu já tenho um eritema profundo, mais persistente, com telangiectasias densas, pápulas, pústulas, nódulos, tá? Raramente um edema sólido e persistente na região central, mas a gente vai ver que ele aparece em alguns casos. Então, aqui, ó, seria uma ruborização de um grau mais levinho, um estágio mais leve, que vai ter uma sequência de um eritema persistente, ou seja, ele fica mais tempo com essa hiperemia e fica com essas telangiectasias aí pequenininhas que caracterizam essa face ruborizada. Já no estágio 2, além dessa ruborização, eu tenho um eritema persistente, tá? A pessoa ela vai ter pápulas eritematosas e pústulas pequenas aí, com presença de telangiectasias. E uma coisa que a gente percebe muito é uma seborreia, tá? Que é muito comum nessas peles. Ou a pele tá muito seborreica, ou ela tá extremamente quebradiça de tanta coisa que a pessoa passa, de tanto medicamento que a pessoa passa. Aqui eu já tenho uma transição. A gente já vê aí uma tumefação maior, com edema maior, e eu não tenho especificamente comedão, tem algumas tumefações que a gente olha e algumas pústulas, né, que a gente também consegue ver visivelmente. E aqui já é um caso mais grave, tá, gente? Aí aqui nessa mulher aí de 68 anos, a gente já tá vendo um comprometimento de toda a face, poupando a região dos lábios superior e inferior e as têmporas, né? Pápula e pústula, e não há comedão, e aí a gente consegue ver uma tumefação significativa. Ela tem um edema duro, né? Que
evolui para uma fibrose e nos homens acontece muito, que a gente vai ver já já, essa tumoração mesmo que vai gerando aí do tecido, tá? Aqui a gente tem esse edema sólido persistente aí no nariz, fronte, nas regiões malares, a gente vê que o olho tá até afetado, pápulas, pústulas, tá? Com crostas sobrepostas a esse edema, o nariz aí já tá começando a mudar até a forma dele, que a gente chama de rinofima, tá? Então vai mudando, ele tem uma consistência diferente e também, no caso dele, já tem uma mudança aí da pálpebra, tá? Superior esquerda também. Então a evolução, ela acontece após alguns anos. Algumas pessoas, elas podem nunca mais teve uma crise e desaparece espontaneamente, mas no geral é uma patologia que persiste por toda a vida e que a pessoa tem que fazer um controle, tá? E na maioria das vezes os pacientes do sexo masculino que têm essas alterações, igual eu mostrei agora, né, na pálpebra, no nariz, já aí, ó, vai aparecer. Então, isso aqui é um rinofima, vocês já devem ter visto, porque algumas pessoas às vezes têm e a gente não sabia o que era, assim, você olha e fala, o que será isso, né? Então, é bem característico, tá? Esse desenvolvimento fibrótico aí, que deixa a pele elástica, ela fica diferente, a estrutura muda, tá? Que chama rinofima, e ela acontece muito na região nasal. A gente vê que tem uma característica aqui nessa pele de ruborização, né? Tanto aqui na região superior já tem uma tumefação, umas tumefações também, essa região aqui, e essa mudança estrutural aqui no nariz. Então, prevenção, né? A pessoa ela tem que evitar agressão para a pele. Então, o uso de produtos inadequados, uma exposição solar intensa, esfoliação intensa, tem uma relação, gente, significativa com os alimentos termogênicos. Então, cafeína, pimenta, chocolate, alimentos muito gordurosos, com muito açúcar, e o álcool, que tem um fator muito importante aí de predisposição, tá? Nada de se expor a altas temperaturas e também muitas temperaturas muito baixas também podem desencadear essa ruborização com eritema persistente. Então eu falo muito da questão da cozinha, né? Porque às vezes a pessoa ela vai, abre o forno, ela vai lá, fica na beira da cozinha, aquele calor, aquele bafo quente interfere na rosácea. E também qualquer tipo de exposição à luz sem a proteção solar. Luz branca, luz solar, né? Qualquer tipo de raio sem essa proteção, ela não é uma boa aliada. Existem, então, tratamentos medicamentosos médicos, né? E aí eles geralmente receitam antibióticos tópicos e orais e corticoides tópicos e orais, principalmente se tratando de estágios mais avançados, em que a gente tem proliferação bacteriana, em que a gente tem aí uma inflamação persistente, tá? E aí vai depender da avaliação do médico. E aí a gente entra nos tratamentos nossos, né? O que a gente pode fazer? A gente vai fazer uma discussão aqui para a gente bolar um protocolo para um cliente com rosácea. Então, pensando assim, ativos calmantes, né? Que a gente precisa acalmar essa pele. Eu falo que a drenagem linfática manual é coraçãozinho para essa pessoa, porque realmente a gente vai diminuir esse edema. O LED, âmbar ou azul, que a gente tem na literatura descrito os dois para rosácea. A alta frequência, no caso quando a acne estiver muito acentuada, para diminuir essa ação aí bactericida e bacteriostática. E a luz pulsada, que é muito usada. Dentro dos ácidos, todos os alfa-hidroxiácidos, eles realmente têm uma ação de renovação celular, queratolítica, alguns são irritativos, o salicílico é super irritativo, então a gente tem que tomar cuidado
tá? Com os ácidos, e um que é muito usado para o tratamento é o azelaico, que na verdade a gente não tem para uso em cabine. Os médicos prescrevem, a pessoa ela vai usar, tem uma bisnaguinha que vocês já devem ter ouvido falar, e aí eles usam esse ácido azelaico porque ele tem uma ação bactericida e bacteriostática que contribui aí nessa diminuição dessa proliferação bacteriana. As referências, todos esses livros estão lá